quanto agora a fase intermediária. Primeira coisa, investigação social. Foi provavelmente a coisa que eu tive menos preocupação durante o concurso inteiro. Menos preocupação até que documento. Porque investigação social, na época que eu fiz essa parte, eu estava com 22 anos, não tinha exercido advocacia, cargo público, nada. Não tinha nem multa de trânsito. A coisa que mais me preocupava naquele momento era que um dia eu atrasei um boleto por um dia. Eu paguei o boleto no dia seguinte após o vencimento. Só. Fora isso, nunca tive multa, nunca tive processo civil, criminal, trabalhista, processo de nada, nem registrei ocorrência como vítima, nada. Não tinha o que encontrarem. E foi o que me deixou muito tranquilo nessa fase da investigação social. Hoje eu recebo, às vezes, mensagens de pessoas que têm um inquérito, têm um termo circunstanciado e estão pensando se vale a pena ou não fazer concurso, correndo o risco de trancar nessa etapa. Eu sempre digo para fazer e, se for o caso, impetro o mandado de segurança. No meu caso, foi tranquilo. Eu sei que provavelmente os examinadores olharam as redes sociais. Naquela época já tinha Facebook, utilizava-se bastante o fórum do Correio Web para discutir sobre concursos, enfim, e eu usava o meu nome lá, então eu sempre tive cuidado para nunca falar nada dizendo a banca tem isso, tal examinador escreveu tal coisa errada, nunca fiz nada assim. E eu sei que eles olharam, pesquisaram na internet, tanto que encontraram uma coisa que eu havia publicado no Fórum Concurseiros ou algum outro site, falando sobre a minha aprovação no estágio do Ministério Público Federal. E eu me lembro que nessa entrevista, que foi formal com todos os membros da banca, mas não tão, os membros da comissão, melhor dizendo, mas não tão exigente assim. Eles me perguntaram, a gente viu que você já publicou sobre um estágio no Ministério Público Federal, não quis fazer estágio na Defensoria, por que você preferiu o Ministério Público Federal? Ali eu percebi que eles tinham me pesquisado, como pesquisaram um outro candidato também, que utilizava lá no Correio Web o nome dele com o final MP, que era onde ele trabalhava como técnico ou analista, enfim. E quando ele chegou para a entrevista, os examinadores perguntaram para ele: você que é o fulano de tal MP do Fórum Correio Web? E ele se assustou, porque eles pesquisaram os nomes, eles acompanharam os debates nesses fóruns para ver o que todo mundo estava falando. Tem mais chance de cair tal coisa, tal examinador publicou isso, a prova vai ser assim, o prazo é muito curto, o prazo é muito grande, enfim, eles acompanharam, investigaram, pesquisaram os nomes para saber onde cada um trabalhava, mas, como eu disse, foi a parte mais tranquila da minha prova, com certeza. Outra coisa é que a entrevista que eles fizeram provavelmente com base também nessa investigação social e pegando outras questões gerais, foi um momento um pouco tenso para mim, porque até então, o máximo que eu tinha feito até aquele momento era falar com um juiz do Juizado Especial Cível, quando eu era conciliador, falar com o Procurador da República, quando eu era estágio do Ministério Público Federal, e ali eu teria um ex-desembargador, um membro da OAB, os membros da Defensoria Pública, pessoas que ocupavam a direção daquela instituição que eu pretendia entrar, e isso era um pouco intimidador, aquilo me deixava um pouco medroso diante dessa entrevista. E a entrevista foi tranquila, perguntaram sobre mim, o que eu fazia, experiência, perguntaram por que eu queria ser defensor público. Isso foi algo que eu já cheguei ali sabendo que provavelmente seria perguntado. Numa entrevista que é para a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, eu imaginava que a primeira pergunta seria: por que a Defensoria Pública? E por que aqui no Rio Grande do Sul? Se tiver um outro concurso, você vai fazer para o seu estado, que é o Rio de Janeiro? Eu imaginava que isso seria perguntado e foi perguntado. E eu tinha boas justificativas. Eu me identificava muito com a questão da Defensoria Pública. O Rio Grande do Sul é um estado que eu sempre elogiei, tanto que hoje eu moro no Rio Grande do Sul, mesmo atuando na advocacia privada, podendo morar em qualquer lugar, eu moro aqui e a minha esposa era daqui. Então era mais um fundamento. Tudo isso junto fazia com que eu tivesse bons argumentos para fazer o concurso de defensor
e morar no Rio Grande do Sul. Também deixei claro nessa entrevista a minha admiração pela Defensoria, falei algumas coisas que eu havia pesquisado no site da Defensoria sobre o projeto Pai Presente e outras coisas semelhantes, e aquilo demonstrou que eu estava realmente interessado. E na entrevista teve também, surgiram muitas perguntas práticas. Não práticas no sentido, qual recurso fazer aqui? Isso daí é coisa de prova oral. Práticas no sentido do dia a dia. Eu lembro uma pergunta que eu não entendi, eu demorei para entender. A pergunta era assim, eu me lembro que foi a doutora Rafaela Consalter, que foi uma das examinadoras, ocupou a comissão do concurso e fez a pergunta e eu não estava entendendo qual era a ideia da pergunta. A pergunta era, você chegou numa defensoria pública que estava sem defensor nenhum durante um ano. Você chegou lá, qual é a primeira coisa que você vai fazer? O que você vai fazer? E aí, o que você pretende fazer? E aí eu ficava pensando, bom, eu tenho que falar que eu estou muito motivado para trabalhar. E aí eu falava, olha, eu vou trabalhar com muito afinco, vou me dedicar muito à sociedade, etc, etc. Não, mas no dia a dia, na prática, a primeira coisa que você vai fazer. E eu não entendia. Até que foram surgindo dicas sobre o que eu poderia fazer. Por exemplo, divulgar na rádio, nos jornais, que agora a cidade tem defensor público. Ir me apresentar ao promotor, ao delegado, ao juiz, ao prefeito, aos membros do executivo, do legislativo, para que eles soubessem que há defensor público na comarca. Fazer um inventário de todos os processos da defensoria em carga, todos os documentos, tudo que tem dentro da defensoria pública. Era isso que era o objetivo da pergunta. Eu não tinha entendido, mas depois eu fui recuperando. Então, nessa entrevista com os membros da comissão, normalmente são perguntas quanto ao dia a dia. Não tem que estudar para essa entrevista, estudar prazos ou alguma coisa assim. É apenas falar como você vai agir ocupando aquele cargo. E eu expliquei, teria essa preocupação com a publicidade dos meus atos, da minha chegada ao local, faria um inventário, olharia quais são os processos urgentes com risco de morte de alguém, processo de réu preso, processos de alimentos, tudo isso eu daria grande urgência, questões de saúde e tal, e foi isso que acabou agradando os membros da comissão. Eu não me lembro, mas eu acho que ninguém foi reprovado nessa fase dos membros da comissão. Talvez alguém tenha perdido na parte de documento, porque não conseguiu juntar algum documento ou alguma coisa assim, mas na parte da entrevista eu acho que ninguém perdeu. Na investigação social também não sei.